Sejam todos bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de temas do mundo condominial. E hoje estamos continuando o programa aqui da semana passada com o nosso convidado, o engenheiro Parmegiano. Antes de passar a palavra para o nosso engenheiro Parmegiano, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novidades do nosso programa. Bora! Isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui novamente. Meu nome é Edson Parmegiano, sou engenheiro mecânico, no Instagram tá Engenheiro Parmegiano, sou especialista em elevadores e ajudo o síndico a ter economia e vantagens e esclarecimentos sobre o que diz respeito ao universo de elevadores. Tudo bem, pessoal? Bora! Eu já vou pegar o gancho aqui, cortar, porque daqui a pouco eu volto e começo a falar. O bullying aqui é terrível. Voltando ainda em algumas coisas que a gente falou no programa passado a respeito das atividades e tal, que você comentou de verificar peças, do RIA e uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouco, Edson, daquele trabalho que você chegou a fazer para a Etos algumas vezes, de fazer uma vistoria nos elevadores para identificar se aquele contrato de prestação de serviço que eu tenho com uma fabricante está sendo bem executado. Tá? Porque é aquilo que eu falo, nós síndicos, como eu disse anteriormente, nós somos ótimos generalistas, mas a gente não consegue ser especialista 100%, como você é no caso de elevadores, como um advogado que nos dá suporte, como um engenheiro que nos dá suporte na parte civil, na parte elétrica, seja assim como for, você tem nessa questão elétrica. Então eu queria, na questão de elevadores, perdão, e eu queria que você falasse um pouco deste tipo de trabalho, quer dizer, que tipo de coisas você costuma encontrar nos equipamentos. Aí eu sei o tipo de coisa, algumas delas eu não vou nem contar porque senão a coisa vai pegar, entendeu? E sem citar nomes das fabricantes, pelo amor de Deus, porque a Audi e a BMW vão dar patrocínio, agora os fabricantes vão processar e aí ferrou, né, cara? Então, assim, sem falar o nome das fabricantes que você fez as vistorias para mim, mas eu queria que você falasse um pouco deste tipo de trabalho. Perfeito. Então, nosso trabalho constitui em duas etapas, tá? Vou tentar resumir. A primeira etapa, né, ela constitui em 4 fases, né? Na primeira fase a gente já faz análise documental, ordem de serviços, RIA, contratos, a gente faz uma análise de como que está a condição documental do prédio. Às vezes, como eu disse para vocês anteriormente, no último vídeo, último programa, eu peguei a empresa que não estava nem cadastrada na prefeitura. Então a gente faz uma série para ver se tem orçamento em aberto. Tem empresa que eu já fiz que o orçamento foi aprovado e quando eu fui lá na vistoria em si, não foi instalado. Ou foi feito, ou colocaram uma peça que ela não era nova, né? Então tem essa joga. Então eu faço essa análise documental e na segunda fase eu vou lá e faço a vistoria, que é o raio-x do elevador. Então eu faço vários testes, eu vou com multímetro, paquímetro, decibelímetro. Então a gente faz coleta uma série de dados, informações técnicas e verifica se o elevador tá limpo, tá sujo, e aí que eu já encontrei uma série de problemas, como o contrapeso, né, que é um dos dispositivos do elevador, né, que faz o balanceamento entre cabine e contrapeso, estava solta, né, então tem um nível de periculosidade muito alto, sensores de segurança que não foram acionados quando deveriam ter sido acionados, excesso, a sujeira no poço, por exemplo, é normal, no topo da cabine é normal, mas muito excesso como rato morto, baratas, né, animais ali, dejetos de animais, já não é normal. E daí acaba descobrindo que não tem a manutenção, a gente feito esses dados, faz um relatório fotográfico e mostra para o condomínio, para o síndico e para a empresa com um plano de ação. Então essa plano de ação fica fácil para fazer a gestão. Ter feito isso, essas 4 etapas, acabou a fase 1, aí tem uma fase 2 que seria um acompanhamento, uma gestão do contrato. Vamos supor que já está um plano de ação. Tem uma série de itens que tem que ser, realizado, uma obra. Então a gente faz, que a nossa equipe vai e acompanha isso, se isso está sendo feito, se está dentro do cronograma, se a peça está sendo instalada mesmo, se a peça é usada, se não é usada. Enfim, então basicamente, resumidamente, esse é o nosso trabalho. Em relação até essa parte do contrato, tá emendando para não fugir um pouco dessa conversa. Eu recebi um contrato de uma renovação e lá no contrato está escrito. Porque eu falo assim, o pessoal contrata um síndico profissional, mas a gente lê o contrato, né? Talvez, se eu tivesse em outra situação, eu ia só assinar e tá tudo certo, mas a gente procura ler o contrato. E lá tá dizendo sobre peças remanufaturadas. Isso implica alguma coisa?
eu deveria assinar o contrato com essa situação ou eu deveria exigir só peças novas? Então, é mais uma... Talvez por isso que ela diminua o preço do contrato. Então, entra aquele... Se o elevador é muito antigo, Walter, se o elevador é muito antigo, da década de 70, 80, imagine que você tem... Eu ponho muito exemplo do carro, né? Do automóvel. Do Elba. Quebrou o carburador. Quebrou... Cara, tá vendo? Tu reclamou do cara falar do áudio e o cara foi pro Elba. Elba. O Spazio. O cara não era nem nascido. Aí quebrou o carburador do Elba. Onde você vai comprar o carburador? Quem vai consertar o carburador? Você vai ter que levar naquele mecânico, aquele senhorzinho que faz praticamente um trabalho artesanal. Sim. Então, aí sim tem a peça remanufaturada. Faz total sentido. Se o elevador é muito antigo, não tem mais linha de produção, pessoal. Sim. Não tem. Tem muito aquele operador de portas que faz abertura e fechamento de portas, uns dispositivos que é no quadro de comando. Não tem. Então, às vezes, tem que fazer um trabalho de usinagem ali, um trabalho artesanal. O que vai acontecer? Esse trabalho é muito mais caro que uma peça, se fosse modernizada. Ela demora muito mais para ser feita e pode ser que não fica bom. E a garantia é 2, 3 meses. Enquanto uma peça nova é 1 ano e meio, dependendo da empresa, até estende. Uma modernização, aí já vi empresas, negociei empresas que ela deu a garantia de 2 anos. Então eu posso entender, na verdade, nesse contrato, não que a empresa vá usar peça remanufaturada, mas que ela pode acontecer a possibilidade de que ela não tenha a peça. Vai ter uma brecha, né? Vai ficar uma brecha. Fica. Por isso que tem que ver qual é o modelo do seu elevador. Esse caso tem 6 anos o condomínio. Então não faz sentido. Prédio novo. Então faz sentido. Entendeu? Como é um prédio novo, as peças são novas. Por quê? Você tem que exigir peça nova. Pessoal, quebrou, não quero que você... O que eles fazem? Às vezes queimam uma placa, pega a placa, leva no laboratório, quebrou ali um capacitorzinho, vai, troca, substitui e te vende com uma placa nova. Os paralelos dos carros, vai ali no desmanche e compra. Mas se ele arrumar e devolver sem cobrar nada, beleza. Arrumou, legal. Agora, tudo bem, arrumar e vender como nova... Não, mas é o caso, na verdade. É um contrato com peça, né? Não é... O condomínio não vai pagar por isso. Sim. Então, esse cara, justamente, o problema, eu não vejo problema o cara ir lá fazer, pegar a placa, ir no laboratório e colocar queimar um capacitor, queimar uma fonte e troca por uma outra capacitor novo, bom, não há problema. A Talvez isso seja considerado uma peça remanufaturada. Tudo isso, mas o problema é quando eles fazem isso tem que ser mais barato que uma peça nova. É que aí que começa aquele conflito de interesse. Se o contrato é com peças, eles vão fazer isso porque é mais barato para eles. Mas quando for 100 peças, tem a possibilidade, não é todas as empresas, sempre lembrando, que ela pode falar assim, queimou, não tem conserto, a peça é nova, custa tanto. 12 mil reais. E se fosse remanufaturada, ia custar 1.500, 1.200, 2.000 reais. Então, aí que tem o trabalho do inspetor. Será que é isso mesmo? Então, um insight, uma ajuda que nós fazemos para vocês ali, já paga os investimentos no serviço de inspeção em disparada, né? Você mesmo, a gente fez um auxílio pra você, já economizou 8 mil reais, uma ajuda que, tipo, pra Etos aqui foi, sei lá, um valor bem alto ali. Então, assim, a gente acaba... Uma dicasinha, esse acompanhamento, né, que eu falei da fase 2, esse acompanhamento do contrato, a gestão de contrato, né, que eu até conversando com você, Gustavo. Vai trocar o cabo de tração, que também teve... Dá um salve aí pro Demetrio, né, amigo nosso, meu cliente também. Ele tava sendo cobrado uma fortuna para trocar de polir e cabo de tração, no caso lá. Aí eu falei, o custo é tanto, é isso. Nessa negociação, e não é uma negociação por leilão, é uma negociação técnica. Eu ponho em laudo que o valor tá alto. Não é aquela negociação, senão eu não vou para. Sabe aquela negociação cansativa, sim, que você fica leiloando? E aí, numa negociação, já paga o serviço dos meus investimentos, do investimento que fizeram. E ainda você sabe que está sendo feito um produto bom, de qualidade. Então, assim, eu só peguei dei um gancho para explicar um pouco das placas, né? Posso perguntar? Pode. Tem um mito aí, não sei se é Tu mito. vai pro informal, nós vamos trazer a Vanessa pro teu lugar. Ai, se não se arrepender. Imagina o programa com você e Vanessa. Eu vou até fico fora, vou tomar um café lá embaixo, fumar meu cigarro enquanto eles estão fazendo metade do programa. Vai ser longa-metragem. Longa-metragem. Bom, existe aí um mito, não sei se é mito, isso que eu queria saber, esclarecer aos ouvintes, os telespectadores, falei bonito agora, sobre, tem uma peça no elevador que tem que trocar a cada 25 anos, uma peça muito cara, que recomendo até que faça uma reservinha, porque isso não está incluso. Você sabe que peça é essa? Você sabe
do que é isso? Cabos e as polias. Se existe mesmo isso. É o cabos e as polias. Cabos e as polias. Tem as peças mecânicas do elevador, que é justamente polir e captação, ela tende a ter uma durabilidade muito maior. Qual né? é? Mais 20, ou 25 anos. Mas, através de uma inspeção visual e testes, né, é possível ver se realmente tem que trocar. Tem uma norma específica, por exemplo, a captação e polia, né? Inclusive, cada fabricante tem a sua norma, ela pega a norma e remodela para o procedimento dela, que vê a necessidade de fato ser condenada. A gente não condena só pelo ciclo dela, porque é 25 anos, mas e se o elevador nesses 25 anos, o prédio foi muito pouco usado? Que nem um carro que rodou pouco. Carro que rodou. Tem que rodar trocar o carro a cada... Eu ia falar, eu tenho 55 que tô tracionando. Então, assim, então é importante verificar através de uma inspeção visual, às vezes sonora, às vezes com paquímetro, às vezes com outros dispositivos, e verificar, diminui o diâmetro dela, tem limária, tá oxidado, tá com arame solto, falando e essa peça, ela não tá incluída mesmo quando contrata com peças? Tá. Tem uma pegadinha aí. É porque existe uma... Tem a pegadinha, boa. Pulo do gato aí. Não, Gustavo, você mandou bem agora, vale a pena. Tem uns contratos que algumas empresas fazem, que eu chamo de contrato metade, que eu falo para meus alunos ali. Contrato metade pelo dobro. É aquele contrato que cobre as peças, mas só cobre essas peças que quebra nunca, e as peças que realmente quebra, tipo ditador, dorma, botões, que quebra mesmo, ele não cobre. Então esse é o melhor contrato do mundo para a empresa. É o pior contrato para o síndico. Esse contrato que ele fala assim, dá uma parte da cláusula, vou dar essa dica, hein? Partes não cobertas. Ali você dá uma digerida e dá uma olhada. Analisa bem. Analisa bem ali, entendeu? Então fica essas... É ali que eles falam quais peças eles não vão cobrir. Aí aí você, quebrou aquela peça. Aí é um valor altão, assim, não, tô seguro. Aí você, não, essa peça, aí ele vem com a conta, essa aqui não tá coberta não. Aí você toma. Então tem esses cuidados. É igual seguro. Mas agora tem outras empresas, pessoal, que tem um contrato integral que realmente, a minha empresa lá no Rio, nosso contrato com peça cobria tudo. Até subteto de LED, tudo. Então tem empresas, tá? Então vale a pena você precisa atentar no modelo de contrato, se esse contrato se adequa à sua necessidade. Eu vou até fazer esse gancho. Por exemplo, você vai fazer a modernização. Vai trocar botoeira, operador de portas, quadro de comando. E seu contrato era integral. Por que você vai manter o contrato integral, que ele é mais caro, se você trocou tudo novo e todos esses itens novos terão garantia? É outra dica que eu tô dando, tá? Outra dica que eu tô dando aí para vocês, se atentar nesse detalhe aí. Porque a garantia, na verdade, ela é total. É do que foi substituído. Não, eu falo assim, sim, no caso da modernização. Mas peguei um prédio novo, na verdade, partindo desse pressuposto, eu poderia, num prédio novo, fazer um contrato mais em conta sem peça. Sim. Né? Porque o elevador é novo. Sim. Mas essa garantia que a montadora dá, tem que analisar. Total. Tem que analisar. Se tiver ali a não coberta, aí você... Tem que tomar a garantia metade, como eu falei no último programa, tem aquela garantia também metade do dobro. Deixa eu aproveitar que hoje eu tô bem falastrão mesmo, tô até igual o meu amigo aqui. É porque ele vai pro informal. Tô treinando já, tô ficando guarda Vanessa. Acontece com uma certa frequência, eu já tive 3, 4 casos disso, de quando cai água no posto de elevador, é aquela paulada, né? E aí que entra o grande problema, né? Aí que talvez entre a figura, ter uma assessoria sua. Isso. Antes de o cara condena tudo. Isso. Eu não sei se queimou mesmo, se não queimou, né? Porque, o elevador cai água é R$9.000, é R$8.000, né? E realmente é isso mesmo, realmente danifica. Eu vou pôr até outro, vou dar mais uma dica. Você sabe que algumas empresas têm uma política de 14º salário para aquela equipe técnica, aquele corpo que toma conta daquela área, daquele bairro, daquela região. Que é o 10º PLR. E para ganhar esse PLR, esse 15º, esse 14º, ele tem que bater meta. E como eles batem meta? Vendendo peças sobressalentes. Então quando tem tempestade, assim, alguns técnicos de algumas empresas pula de alegria. Porque sabe, estão tendenciosos, se tiver esse tipo de problema, condenar... Ou vender o kit vazamento, né? Nossa, sem fazer nenhum tipo de procedimento para verificar realmente se queimou,
primeiro tem que secar. Lembrando, cara, pessoal, que como seguro, né, em oscilação de energia, o seguro cobre, tá? A parte elétrica. Água, seguro não cobre. Garantias de itens não cobre também, nem vandalismo, nem mau uso. Então são algumas coisas que você tem. Choveu, queimou, tá? O contrato é integral, não. Oscilação não cobre. Vou chamar o seguro. O seguro vai falar também, não. Só oscilação de energia. Água não. Essa questão, só pegando o gancho aqui, essa história do kit de vazamento, a gente estava até conversando num evento que a gente se encontrou com um colega seu de mercado, conseguiu num condomínio nosso que teve o vazamento de uma unidade e tudo. A fabricante chegou com uma proposta de 16 mil reais, no final das contas o valor saiu por 7 mil. Entendeu? Só de peças que não a moradora contratou. E a moradora contratou direto. Então, mas eu tive esse problema mês passado num condomínio, que também caiu água no elevador. Eu no lugar, e eu até cheguei a fazer esse comentário, eu no lugar do morador, eu teria contratado uma assessoria, né? A pessoa não falou nada. O condomínio fica pressionando que quer o elevador funcionando. A empresa apresentou, põe no jurídico, o jurídico notifica a unidade não se defende. Não se manifesta, não se defende como deve. Foi pagar. O que eu consegui para ele foi parcelar esse valor. Mas, pô, 35 mil reais, dependendo da família, dependendo do condomínio. Sim. Quantos mil? Você estoura a família. Quase 35, 34 mil. Então, dependendo da condição do condomínio. Algumas pessoas é impagável, né? Eu tinha te perguntado. É um dinheiro dependendo da família, é um dinheiro de alguma. Não, deu 3.100 reais por mês. Salário anual da família inteira. Anual da família inteira. Deu 3.100 reais por mês. E tem algumas empresas que tem esse viés, e eu vejo isso. É um dos motivos de ter feito consultoria, aquela pergunta que você fez no programa passado. Sim. Um dos motivos. É isso que me incomodava, porque eu vi isso acontecer. Eu vi um condomínio, esse condomínio de prédio popular, que aconteceu justamente isso, 36 mil reais, ficou em 36 mil. A família não tem como. Entendeu? Aí eu acho que fica. Aí aquela política dessas empresas, aquele compliance bonito, na verdade, não é bem como assim, eu acho né? também sacanagem o seguro que tu citou. Né? Porque o seguro também, quando você contrata, ninguém fala nada. E aí tá lá nas entrelinhas lá. Não, exceto água. Isso. Pô, por que exceto água? Não é um acidente? Aí ninguém jogou água no elevador de propósito, é um acidente. O seguro deveria cobrir. E eu te perguntei da garantia da outra vez, justamente por conta disso. Porque, assim, tem um condomínio que o pessoal começou a fazer obra, são 23 apartamentos naquela prumada, praticamente ali 19 fizeram uma obra de quebrar as paredes e o elevador sair dentro da sala, né? E aí existe uma agressão ao elevador, com poeira, e os componentes hoje, tudo praticamente eletrônico, eles também sofrem com isso. E aquela prumada começou a ter problema direto do elevador parar, rolete de porta, todas essas coisas. E aí algumas pessoas acham que assim, deveria ter acionado na justiça a empresa e pedido a troca do elevador, do equipamento. Primeiro que tem diferença, não é você tem um contrato com aquela empresa de manutenção. É a fabricante, mas poderia ser outra empresa. Né? De manutenção, a montadora, eu separo em duas situações. Ela não tem culpa em relação a isso, até porque o elevador foi agredido. Eu diria, vamos falar a palavra culpa. Se a empresa está fazendo a manutenção dos elevadores, vai ter essa obra, ela está ciente da obra, informar, né, os moradores dos riscos e talvez até alterar o modelo de manutenção mensal, né? O procedimento específico para aquele condomínio, porque aquele condomínio está sendo específico. E o condomínio tem que ter ciência que provavelmente vai ter um aumento, porque a empresa vai criar um procedimento novo de manutenção preventivo, que não está no escopo, né? Ó, pessoal, ao invés de vir uma vez por mês, eu vou ter que vir 4 vezes por mês fazer essa limpeza devido a essa obra que não estava no... Então pode acontecer um aditivo. Então assim, não é que eu falar a palavra é culpa, mas eu acho que teve uma falha de comunicação, sim, da empresa com o condomínio e falar, pessoal, vocês estão fazendo, vocês vão agredir, vai ter mais sujeira, vai ter mais impureza, isso vai deteriorar mais alguns componentes, elementos rotativos do elevador e vai paralisar mais e vai ter mais custos e para isso eu preciso, para evitar isso, esses custos, essas quebras, essas rupturas, esses gastos de condomínio, eu vou ter que aumentar minha manutenção preventiva, enfim, e repassar esse valor. Então vai ter mais horas homem. Porque essa situação de
comum? Já, vou trocar o elevador, né? Por qual motivo? Se a empresa está dando... Não, tem que Mas arrumar. se você traçar o paralelo, cara, é tipo assim, tirou o carro zero, foi fazer rally, você voltou e quer trocar porque o carro apresentou sujeira. Ficou sujeira demais, entendeu? Não dá. Excelente exemplo. Só que o pessoal não admite, né? Não, porque é muito fácil você transferir, você não assumir a sua parcela de culpa naquilo que você, como condômino, está causando ao coletivo, e jogar isso para o síndico, jogar isso para a empresa, do que você reconhecer que o gesto que você lixou no bendito hall privativo grudou na guia do elevador que está toda lubrificada, com graxa, com isso, com aquilo, ele ficou grudado. E aí começa a fazer barulho, uma série de coisas. Então, são coisas que é muito mais fácil, até porque, Walter, se a gente pegar todos os contratos de manutenção que a gente coloca, por exemplo, eu falei do paisagismo lá atrás, a gente vê a grama. Você contrata bomba, você vê as bombas. Gerador, eu vejo a central de alarme, eu vejo isso. Mas o que eu vejo do elevador? A cabine, que é o menor dos problemas que a gente tem. Sim. Eu não vejo poço, eu não vejo cabo, sabe? Eu não vejo se o teto da cabine, o fundo do poço, a iluminação de tal, sabe? E às vezes abre aquele negócio do painel de comando do elevador, você entende por isso menos a importância ainda. Da contratação do por inspetor. Por isso a questão do inspetor. Para ele poder falar a real para você. Não, e aquela história, o que é um poço sujo? Entendeu? Eu não consigo dimensionar o que é um poço sujo, porque já é um local que não é naturalmente limpo. Sim, se a gente parar para olhar, ele não é naturalmente limpo. Agora, o que é um poço efetivamente sujo? O que é um teto de cabine sujo? Entendeu? São coisas que, assim, a gente não consegue dimensionar e a gente também não consegue e não tem competência para acompanhar. Por isso a importância do inspetor. E tem falando sobre o que é sujo, que entra na parte de periculosidade, né? A norma de segurança de elevador são várias normas, né? Várias normas. A 1658 é que é a bíblia quando se trata de norma de elevador, né? E ela classifica o risco e o grau de peças que tem que ser feito. Eu vou dar essa dica, porque às vezes vê a empresa, é segurança, mas tem que perguntar qual é o grau, qual é o risco, qual é a periculosidade. Por exemplo, para cada item, cada componente, cada problema está dentro da norma, ela classifica como leve, pouco grave, grave, muito grave e gravíssimo. Onde gravíssimo desliga o elevador. Inclusive, ele classifica até por cores, onde leve e pouco grave é verde, né? E o grave é amarelo e muito grave, gravíssimo é vermelho. Então, assim, e aí a norma fala, se for gravíssimo, tem que parar e trocar imediatamente. Se for muito grave, tem que trocar nos próximos meses, próximos dias. Se for grave, tem que trocar nos próximos meses. Se for pouco grave, se for pouco grave, nos próximos anos. E se for pouco grave, só monitorar. Então então, às vezes, o cara vê com pouco grave, algo que é pouco grave, que faz você trocar logo, faz você fazer um serviço, enfim, que aí tem um custo desnecessário e você, às vezes, não era urgente, não era prioridade. Dica pros síndicos aí, antes da gente encerrar, já pedindo para você curtir e compartilhar esse vídeo, que ele chegue a maior quantidade de pessoas, mas com um grande recado importante para os síndicos, que é o seguinte, quando eu falei lá atrás da questão de investimento e uma série de coisas, isso faz com que o síndico não se torne refém da empresa de manutenção dos elevadores, tá? Seja por desconhecimento, seja por ser fabricante, seja por ser isso, seja por ser aquilo. Ele passa a ter uma situação em que ele quebra esta barreira de estar preso a uma empresa de elevadores. E uma coisa que eu posso dizer para vocês por experiência própria, está aqui o próprio Edson que não vai me deixar mentir, não tenham medo de bater na empresa de elevadores só porque ela é uma multinacional, vem do exterior e uma série de coisas. Batam com vontade porque vocês vão conseguir tirar muita coisa deles. Tá? No mais, então, curtam e compartilhem nosso vídeo. Não se esqueça que nós também estamos na plataforma de podcast. E já, semana que vem, a gente está de volta. O programa que a gente vai começar a gravar já. Até mais.